Oi, pessoal! Meu nome é Maria Clara, sou aluna de iniciação científica do Laboratório Lab Saúde e hoje vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a análise Kruskal-Wallis no software Jamov. Primeiro, é importante a gente entender que essa análise ela é utilizada para comparar 3 ou mais grupos por meio de uma variável quantitativa, ou seja, ela é uma análise de comparação. Essa análise, ela é uma análise não paramétrica, ou seja, os grupos que fazem parte dela necessariamente não obedecem os parâmetros normais de distribuição. E essa variável, ela pode ser tanto quantitativa como qualitativa. Entretanto, a qualitativa somente pode ser da ordem ordinal. Dessa forma, alguns pressupostos devem ser seguidos para que a gente possa realizar essa análise no Jamov. Primeiramente, é necessário a gente realizar uma análise descritiva, verificando assim a normalidade do modelo e as variáveis quantitativas e relacionadas à distribuição, que deve ser não normal. Se a variável for qualitativa, é importante que a gente realize apenas a análise Kruskal-Wallis. O P, para uma distribuição não normal, é necessário que seja menor que 0,05 e para uma distribuição normal, é necessário que o P seja maior que 0,05. Para verificar esses pressupostos da estatística descritiva, a gente vem aqui em análises, depois a gente aperta em exploração e em estatística descritiva. Após isso, vai aparecer essa página no software. Aqui a gente seleciona as variáveis que a gente quer analisar, ou seja, a gente vai analisar a ansiedade total em pacientes que possuem uma frequência no acompanhamento médico. Ou seja, a gente vai analisar a ansiedade total em pacientes que frequentam o médico de 6 em 6 meses, anualmente, mensalmente. E para isso, a gente precisa verificar a normalidade dessa estatística. Então, a gente vai clicar nessa caixinha aqui, normalidade, para verificar o P de Shapiro-Wilk. A gente vai verificar a tendência central, a gente seleciona a mediana e a dimensão da amostra, a gente seleciona a caixinha do N. Para isso, esse seria o resultado da estatística descritiva. Aqui a gente pode verificar o N, né, de cada paciente que selecionou as respostas com relação à frequência do acompanhamento médico. Aqui seria a mediana, aqui o W de Shapiro-Wilk e aqui a parte mais importante, que seria o P, ou seja, a gente verificar o que possui distribuição normal e o que não possui distribuição normal. Aqui a gente pode ver que pelo menos 4 das respostas com relação à frequência do acompanhamento médico, elas são não normais. Ou seja, a gente pode partir para a análise Kruskal-Wallis. Para realizar a análise Kruskal-Wallis, a gente vem aqui novamente na página de análises, clica em ANOVA e vem aqui na parte de não paramétrico, ou seja, ANOVA a um fator, Kruskal-Wallis. Dessa forma, a gente seleciona as mesmas variáveis que a gente selecionou para a estatística descritiva, ou seja, a variável dependente seria ansiedade total e a variável de agrupamento seria frequência do acompanhamento médico. Para isso, a gente precisa selecionar as caixinhas de dimensão do efeito e comparações múltiplas DSCF. Dessa forma, essa seria a página dos resultados da análise Kruskal-Wallis. Nela a gente pode ver o grau de liberdade, ou seja, 6 das respostas relacionadas à frequência do acompanhamento médico foram consideradas. A gente pode ver o valor de P, indicando que há um modelo significante nessa análise de comparação, porque pelo menos uma das comparações foram consideradas significativas. E aqui, essa letrinha epsilon ao quadrado, a gente pode ver o efeito do modelo. Já quando a gente parte
para as comparações múltiplas DS-CF, a gente percebe que eles comparam cada resposta da frequência do acompanhamento médico com outra, ou seja, a cada 6 meses eles compararam com todas as outras respostas. Já a cada 3 meses eles compararam também com todas as outras respostas, para realmente fazer uma comparação completa e múltipla de todas as respostas possíveis, analisando com relação à ansiedade total. Aqui a gente tem o W, que seria a magnitude da diferença, e aqui a gente tem justamente o P, que é onde a gente pode ver quais dessas comparações foram significativas para que esse modelo tivesse uma significância total. Portanto, como reportar essa análise em um artigo científico? Existe uma maneira padrão para relatar os testes. Então, primeiramente, a gente introduz o teste, né? A gente mostra o resultado da análise Kruskal-Wallis, depois o resultado do post-hoc DS-CF e a gente mostra o tamanho de efeito. Uma observação que a gente pode fazer é que o tamanho de efeito, quando sendo até 0,1, o efeito é pequeno. Quando até 0,3, o efeito é médio e quando até 0,5, o efeito é grande. Um exemplo da reportagem em um artigo científico pode ser dessa maneira. Para avaliar se havia diferenças significativas nos níveis de ansiedade entre 7 grupos de pacientes que realizavam acompanhamento médico, foi realizado um teste de Kruskal-Wallis, pois os pressupostos de normalidade não foram atendidos, ou seja, o P menor que 0,05. Os resultados indicaram que havia uma diferença significativa nos níveis de ansiedade entre os grupos. Dessa forma, a gente reporta o grau de liberdade e o P, indicando que há um modelo significativo, sugerindo que pelo menos um dos grupos diferia significativamente dos outros. Dando o resultado significativo da análise Kruskal-Wallis, foi realizado o teste post-hoc para realizar comparações múltiplas entre os grupos, ou seja, comparar os grupos entre si. Os resultados revelaram que pacientes que possuem acompanhamento a cada 6 meses foi significativamente diferente dos que possuem acompanhamento mensalmente. Nessa parte, a gente relataria todos os que possuíram diferença significante com relação ao acompanhamento. Ademais, não houve diferenças significativas entre os grupos que fazem acompanhamento a cada 6 meses e anualmente. Nessa parte, a gente já relataria todos os grupos que não houveram diferenças significativas. Por fim, a gente reporta o tamanho de efeito do teste. O tamanho de efeito para o teste, considerado, ε² igual 0,0441, indica um efeito de tamanho pequeno, o que sugere que as diferenças entre os grupos podem ser de importância prática. Portanto, esse foi o exemplo da análise Kruskal-Wallis sendo feita no JAMOV, que podemos ver que foi feita de maneira muito simples. Então é isso, pessoal. Muito obrigada!